Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos ver se essa videoaula sai, né? Esse programa aí que eu consegui baixar foi um dos melhorzinhos. Eu sei que fica um pouquinho de chiado, né? Fica um pouquinho de barulho, um ruído por trás, mas foi um dos melhores que eu consegui para tentar fazer essa aula para vocês, tá? Então, gente, essa aula ela tem o intuito de resgatar um pouquinho uma aula que já foi dada para vocês, sendo que essa aula ela deveria ser um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais aprofundada, através de algumas aplicações práticas que a gente deveria fazer, que a gente não conseguiu uma vez por causa do espaço lá do Círculo Militar, que não foi permitido, e outras vezes que a gente poderia ter feito, mas que por conta da chuva ou alguma coisa do tipo foi cancelada a aula, tá? Então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa temática da disciplina, tendo em vista que tem uma questão na prova de vocês que é exatamente isso que eu vou explicar para vocês. Então eu já estou entregando uma questão para vocês. E essa questão, se eu não me engano, ela vale 4 pontos. Somente essa questão de elaboração de plano de aula, para vocês verem o peso desse conteúdo. Então, por isso que eu decidi fazer isso, para que vocês não saíssem prejudicados, tá certo? Então, vê só. Vai ter exatamente assim na questão da prova de vocês. Vai ter esse plano de aula aqui, esse plano de aula, nesse modelo aqui, ele vai estar em branco. E a única coisa que vai ter nele, escrito já, é o recurso material. Então, um exemplo, eu coloquei aqui bolas de meia, mas aí na prova de vocês vai ter outro recurso, tá certo? Mas eu tô dando o exemplo aqui para vocês. Tem lá esse recurso, bola de meia. E aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que elaborar um plano de aula, isso tudo aqui, baseado nesse recurso que vocês têm. Então, imaginem que vocês estão numa escola e vocês têm que dar uma aula de atividades rítmicas, porque está lá programado, sendo que vocês só têm esse recurso material de bola de meia. E aí você tem que parar e pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu só tenho bola de meia e vou ter que dar uma aula de atividades rítmicas. Por onde a gente começa? Pelo conteúdo, tá certo? Conteúdo é o primeiro passo da gente. Então, eu penso, se eu estou dentro de um cronograma que eu tenho que trabalhar atividades rítmicas, quais são os conteúdos que eu posso trabalhar nas atividades rítmicas? E aí, a gente vai ter que lembrar quais são os conteúdos das atividades rítmicas. A gente tem as brincadeiras cantadas ou cantigas de roda, que é a mesma coisa. A gente tem a dança e as variações da dança. A gente tem aqueles tipos de ritmo no esporte, ritmo grupal, ritmo espontâneo, ritmo métrico, o temperamento, que envolve o ritmo também. Então, a gente tem uma variedade de conteúdos que estão dentro do tema atividades rítmicas. Então, imagine que atividades rítmicas é um tema geral, né? Até porque vocês tiveram uma disciplina só disso. Então, ele é um tema global, um tema maior. E dentro desse tema maior, atividades rítmicas, a gente tem vários conteúdos ou subtemas que podem ser trabalhados. Então, aqui eu pensei o seguinte, eu tenho bolas de meia, eu tenho várias crianças, né? Digamos que eu tenho, sei lá, umas 20, 25 crianças. Qual seria a brincadeirinha que eu poderia fazer com ela, ou alguma atividade, né, que eu poderia fazer com ela, que trabalhasse o ritmo, ou algum conteúdo do ritmo? Aí eu pensei em escravos de Jó. Então, quem é meu conteúdo? Meu conteúdo não é escravos de Jó. Meu conteúdo, ele é brincadeiras cantadas. Escravos de Jó vai ser a atividade que eu vou passar para trabalhar o conteúdo brincadeiras cantadas. Mas aqui eu coloquei já para antecipar vocês, conteúdo, e entre parênteses eu coloquei os escravos de Jó, tá? Mas quem é meu conteúdo? Brincadeiras cantadas. Então, eu poderia colocar aqui dança, eu poderia colocar aqui o ritmo no esporte, o ritmo grupal, o ritmo individual, eu poderia colocar aqui qualquer conteúdo. Agora, eu tenho que lembrar que eu tenho bolas de meia.
Então, o que é que eu poderia fazer para trabalhar com bolas de meia? O ritmo individual poderia ser que eu pensasse em alguma aula que trabalhasse o ritmo individual, mas na minha cabeça agora não vem, tá? Então, eu pensei o quê? Brincadeiras cantadas, e vou trabalhar uma brincadeira cantada que ela é muito conhecida, que é Escravos de Jó. Pensei nisso, aí eu tenho que pensar agora, pô, eu tenho uma brincadeira cantada Escravos de Jó. Agora, qual é o objetivo da minha aula? O que é que eu quero que os alunos adquiram através dessa brincadeira cantada? Então, quando vocês pensarem no objetivo de vocês, vocês não vão pensar assim: ah, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ensinar a brincadeira Escravos de Jó. Não. O objetivo não é o objetivo do professor, tá certo? É o objetivo que o professor quer que o aluno adquira. Então, se eu botar assim, ensinar brincadeiras cantadas, esse é o meu objetivo, tá errado. Eu tenho que colocar assim, digamos, desenvolver o ritmo, trabalhar o ritmo, adquirir ritmo. O que é que o meu aluno tem que adquirir durante a minha aula. Então, vocês pensam sempre o seguinte, ó. Vou ver se eu consigo sem mexer nisso não, mas vamos lá. Sempre que vocês forem escrever o objetivo, vocês pensam assim antes. Vocês podem até colocar, escrever lá no papel assim, ó. Ao final da minha aula, olha que bonitinho. Jesus, amado. Ao final, ou durante a minha aula, ou ao final ou durante, você pode pensar, ao final da minha aula, os alunos devem adquirir o conhecimento dos tipos de ritmo, ou os alunos devem desenvolver o ritmo grupal. É o que o meu aluno tem que adquirir durante a minha aula ou ao final da minha aula. Então, ó, exemplo, eu coloquei assim, ó. O objetivo da aula, não é o objetivo do professor, o objetivo da aula é resgatar a história e reconhecer as brincadeiras cantadas como uma forma de manifestação cultural que trabalha o ritmo musical e o ritmo corporal. O que é que eu quero dizer aqui? Escravos de Jó é uma brincadeira que é antiga. Escravos de Jó é uma brincadeira que ela tem um conteúdo histórico por trás. Então, eu quero que meus alunos, eles resgatem essa história, ou seja, eu quero explicar para eles o que é que tem na letra da música e o que é que qual é o conhecimento que eles deveriam adquirir em relação à história dessa brincadeira. Depois disso, eu quero que eles reconheçam essa brincadeira, os Escravos de Jó, como uma forma de você se manifestar culturalmente. Porque essa é uma brincadeira que ela é antiga, que ela tem várias regiões, ela tem várias culturas. E eu queria mostrar essa brincadeira como uma forma de você brincar através de uma cultura. Além disso, eu quero trabalhar o ritmo. Deixa eu ver se eu apago isso. Borracha. Além disso, como é difícil. Além disso, eu quero trabalhar o ritmo. Eu quero que eles trabalhem o ritmo musical e o ritmo corporal. Por quê? É possível isso com essa brincadeira, trabalhar isso tudinho? Porque essa brincadeira é uma brincadeira que ela tem uma música, consequentemente a música ela tem um ritmo, e você tem que fazer gestos motores que acompanhem o ritmo da música. Então, nessa brincadeira eu posso contar um pouquinho da história da brincadeira. Eu posso dizer que essa é uma brincadeira que ela tem em várias regiões, em várias culturas, e o aluno ele vai ter esse conhecimento de que ela é uma brincadeira que ela é advinda de uma cultura específica. E eu posso trabalhar o ritmo musical porque ela tem uma música, e eu posso trabalhar o ritmo corporal porque eu tenho que fazer movimentos que seguem essa música. Então veja a quantidade de coisas que eu posso trabalhar, a quantidade de elementos que eu posso trabalhar dentro de uma brincadeira Escravos de Jó. Essa é uma brincadeira das mais ricas que existem.
para atividades rítmicas, mas aí existem outras, tá certo, gente? É só pesquisar. Lembrando, gente, que essa aula aqui que eu tô dando para vocês, ela não tem, eu não tenho nenhum material, né, já feito que eu posso passar para vocês. Então, esses conhecimentos, eles foram adquiridos a partir da experiência de fazer planos de aula e fica difícil, assim, eu mandar um material para vocês com tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, foi a melhor forma que eu encontrei aqui de passar para vocês. Mas, embora você pode entrar na internet, né, e você pode colocar lá no Google, pesquisar como elaborar um plano de aula. Então, vocês vão encontrar vídeos, sei lá, textos que mostram como é que você cria um plano de aula. Explica aqui cada um desses elementos da didática. No entanto, não tem para atividades rítmicas aqui. Então, estou tentando ser bem específica aqui nessa aula para vocês. Então, eu já tenho a brincadeira cantada, que é o meu conteúdo principal da aula. Com essa brincadeira cantada, o meu objetivo é que o aluno resgate a história e reconheça essas brincadeiras como uma manifestação cultural que trabalha o ritmo corporal e o ritmo musical. Depois, qual é o próximo passo? Eu já sei meu objetivo, eu já sei o que eu quero que os meus alunos adquiram durante e no final da aula. Então, depois que eu faço o meu objetivo, eu tenho que pensar, esse meu objetivo, ele é capaz, ele possibilita que eu trabalhe que elementos da educação? Eu já encontrei aqui os elementos da educação física, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, tudinho aqui, ó, são elementos da educação física. Brincadeiras cantadas, o ritmo musical, o ritmo corporal são elementos da educação física. Mas quando eu penso numa escola, eu não posso me limitar somente à educação física. Eu tenho que pensar na educação como uma forma geral. Até porque eu estou, por meio da aula da educação física, eu estou querendo conquistar algumas competências do aluno. Eu não quero somente que ele aprenda a ter ritmo. Eu quero que por trás desse meu objetivo aqui, tenham outros elementos para que ele possa viver, se tornar um bom cidadão para a sociedade. Esse é o objetivo da educação. Então, a educação, ela se baseia em pilares e competências. Vamos ver rapidamente o que seria pilares e competências. Quando você pensa em pilar, você pensa logo o quê? Sustentação, né? Pilares, aqueles pilares de concreto mesmo da engenharia, que eles sustentam algo. Então, imagine aqui que nós temos 4 pilares principais e esses pilares aqui, eles dão sustentação a uma coisa maior que é a educação. Quais são esses pilares que dão esse suporte para a educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses são os pilares da educação. Dentro de cada pilar desse, eu tenho competências que eu tenho que trabalhar para que eu possa adquirir esse pilar. Ou você pode pensar da seguinte forma: dentro de cada pilar, eu tenho várias competências que dão suporte a esse pilar, que constroem esse pilar. Você pensa num pilar aqui de concreto, né, da engenharia, você pensa o quê? Ele tem vigas, ele tem concreto, tem, sei lá, não entendo nada disso, sei lá se tem cimento, enfim, ele tem uma cor, né, uma tinta, ele tem elementos que constroem esse pilar. É a mesma coisa dentro do pilares da educação. Cada pilarzinho desse, ele tem elementos, esses elementos a gente chama de competências, que formam o pilar principal. Então, vamos ver cada um deles. Temos aqui, ó, o pilar aprender a conhecer. Esse pilar aprender a conhecer, ele quer dizer o quê? Ele quer que, através da sua aula, os alunos, eles adquiram novos conhecimentos. Então, eu tenho um pilar maior, que é aprender a conhecer, e dentro das competências que formam esse pilar, eu quero que meus alunos adquiram novos conhecimentos. Então, esse pilar, ele trabalha o raciocínio lógico, a compreensão, a memória, a curiosidade, a vontade de aprender mais.
Então, vocês pensam assim, ó, conhecer. Se o nome do pilar é aprender a conhecer, eu quero que meus alunos adquiram o conhecimento. Mas aí, para eles adquirirem o conhecimento, eles têm que trabalhar o raciocínio lógico, eles têm que compreender aquilo que está sendo falado. Ele só vai conseguir compreender aquilo que está sendo falado se ele trabalhar a memória, se ele for curioso para querer aprender. E o mais importante é, a gente tem que trabalhar nesse pilar a vontade do aluno de aprender mais, de querer sempre mais, sempre em busca de novos conhecimentos. Então, esse é o pilar aprender a conhecer. Vamos para o pilar aprender a fazer. Vamos pensar aqui, ó, na palavrinha. Conhecer é conhecer novos conhecimentos. Fazer é o quê? Aplicar na prática aquele conhecimento que você adquiriu. Então, o pilar aprender a fazer, o que é que ele quer? Aplicar na prática os conhecimentos teóricos, aqueles que foram trabalhados no aprender a conhecer. Trabalhar autonomia em buscar algo, em criar algo, em produzir algo. É um dos principais fundamentos desse pilar, aprender a fazer, é isso. É fazer com que o indivíduo ele seja autônomo e que ele vá em busca de algo, que ele crie, que ele produza algo. Tá? E não que fique somente no conhecimento teórico repassado pelo professor. A gente quer que o aluno pegue esse conhecimento e que ele aplique na prática. E é isso que vocês vão fazer durante a prova. Esse conteúdo teórico que está sendo passado para vocês, quando vocês forem colocar no papel, diante de uma situação nova, vocês vão criar algo. Então, vocês vão buscar, vocês vão resgatar aquilo que vocês viram na teoria e vocês vão criar e produzir um novo plano de aula. Então, aí está sendo trabalhado aprender a fazer também. Além de trabalhar a comunicação entre as pessoas, interpretar as informações e dar a sua própria opinião. Então, veja, o que é que isso quer dizer? Nesse pilar, a gente também faz com que os alunos eles vão atrás de algo. Então, quando a gente pega assim, olha, você vai, como tarefa de casa, você vai fazer uma pesquisa e você vai pesquisar assim, qual é a história da letra da música Escravos de Jó. Quando você pede para ele fazer isso, ele está indo pesquisar algo, então ele está indo aplicar algum conhecimento. Ele está lá, ele vai estar curioso, ele vai ter que saber mexer no computador, ele vai ter que saber mexer na internet, ele vai ter que saber mexer nos sites, né? Ele vai ter que ter o discernimento de colocar lá a busca que ele quer e saber que aquilo ali que ele buscou realmente condiz com o que foi pedido. Então, ele tem que ter esse discernimento. Então, isso trabalha o quê? O aprender a conhecer. Além dele estar colocando em prática, né? Que ele está indo lá fazer pesquisa de forma autônoma, sozinho. Além disso, para ele conseguir fazer isso, ele tem que compreender aquilo que ele está fazendo. Então, eu peço para eles irem buscar e depois eu peço para o aluno, na próxima aula, aluno, você vai apresentar para a turma qual é a história dos escravos de Jó e aí a gente vai fazer um debate. Então, quando eu peço para ele ir buscar, né, algo, um conhecimento, e para depois ele trazer e repassar isso para as outras pessoas, eu estou trabalhando a forma dele se comunicar. Ele tem que ir buscar, compreender aquele conteúdo, depois ele vai repassar aquilo que ele compreendeu. Então, estou trabalhando a comunicação entre ele e entre os outros alunos que vão fazer um debate. Mas ele só consegue isso se ele ele tem que saber interpretar a informação. Aquela informação que ele adquiriu lá na pesquisa dele, ele tem que saber interpretar e tem que saber o que é que eu vou passar para os meus colegas. Além disso, ele pode no final dar a opinião dele. Então, veja que esse aprender a fazer é aquela coisa prática. Coloque em prática, bota para fora, explica, me diz como foi que você fez. Então, é fazer algo. Não é só receber o conhecimento e absorver o conhecimento. Agora, eu quero que você faça algo. Vá sozinho, tenha autonomia. Tá certo? Vamos pro próximo. Aprender a conviver, ele é bem, como é que eu posso falar? Esse pilar, ele deveria estar, né? Pelo menos deveria estar em todas as aulas de educação física.
Porque aprender a conviver é um dos principais objetivos da educação. É fazer com que o aluno, ele saiba conviver com outras pessoas na sociedade. Então, é conviver com o meu próximo. Quais são as competências que são trabalhadas nele? Adquirir princípios e valores da sociedade. Não ter preconceito, respeitar o próximo, ser tolerante com o próximo. São as principais competências desse pilar. Além disso, trabalha muito a autossuperação, o trabalho em equipe, né? Porque para a gente conseguir trabalhar em equipe, a gente tem que ser tolerante ao próximo, a gente tem que respeitar as dificuldades do próximo, a gente tem que esperar o próximo. E aí a gente também consegue se superar. Próximo pilar, o aprender a ser. Esse pilar, aprender a ser, ele é a união dos 3 pilares anteriores. Aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Se eu conseguir trabalhar tudo isso, esses 3 pilares, eu estou trabalhando o aprender a ser do indivíduo. O que seria aprender a ser? É pensar o indivíduo como uma forma, como um ser humano integral, que ele não tem só corpo, ele tem corpo, ele tem mente. Você pode pensar mente como espírito. Ele tem algo que não é somente o corpo. Então a aula da gente não deve ser voltada somente para movimentos, fazer o movimento por fazer. Por trás desse movimento corporal, das atividades rítmicas, a gente quer trabalhar algumas coisas, outras competências. Então a gente quer trabalhar o movimento também, né? Porque eu quero que ele adquira ritmo, porque eu acho que o ritmo é importante para a vida dele. E eu quero que ele adquira outros elementos, como autonomia, como raciocínio lógico, como respeito ao próximo. Então, quando eu consigo contemplar todas essas competências que vêm de pilares diferentes, eu estou educando o indivíduo de forma integral. Então, assim, é mais difícil você fazer uma aula com aprender a ser, porque você tem que contemplar todos esses pilares aqui. Mas não é impossível. Então, aprender a ser a união dos 3 pilares anteriores a fim de promover o desenvolvimento integral do indivíduo com o espírito e o corpo. Então, pretende-se formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, capazes de estabelecer relações interpessoais, de como se comunicarem e evoluírem permanentemente, de intervirem de forma consciente e proativa na sociedade. Então, vocês vejam aqui que aqui tem competências, aqui tem aqui tem competências que diz respeito a todos os pilares que a gente viu antes. Então, ele é um pilar que une os 3. Quando eu digo assim, formar indivíduos autônomos, eu vou voltar aqui para o aprender a fazer, porque eu vou trabalhar aqui a autonomia. Quando eu digo intelectualmente ativos, eu penso assim, ó, pilar aprender a conhecer, porque ele vai trabalhar o intelectual quando ele vai estar conhecendo novas aprendizagens. Estabelecer relações interpessoais, aprender a conviver aqui, ó. Trabalha a tolerância, o respeito ao próximo, e eu tenho que saber eu tenho que saber me envolver com as pessoas, com outras pessoas, além de comunicar e evoluir. Quando eu penso comunicar e evoluir, ó, eu penso aqui, ó, trabalhar a comunicação entre as pessoas e de intervir de forma consciente e proativa na sociedade. Então, eu estou trabalhando princípios e valores da sociedade. Então, você veja aqui que esse pilar aqui, aprender a ser, ele é um pilar que contempla tudo isso. Beleza, gente? Então, é basicamente isso que são os pilares. E agora, José, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma aula de brincadeiras cantadas que eu vou trabalhar escravos de Jó. O meu objetivo é resgatar a história e reconhecer as brincadeiras. O objetivo da aula é
Resgatar a história e reconhecer as brincadeiras cantadas como uma manifestação cultural que trabalha o ritmo musical e corporal. Através dessa brincadeira aqui, quais são os pilares e competências que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar os 3 ou os 4? Posso. Mas sempre existem aqueles pilares que são mais fortes. E é isso que vocês têm que colocar lá. Quais são os pilares que são mais fortes dentro da sua aula? Então, quando eu vou chegar para eles e vou dizer, olha, gente, a história do escravo de Jó é dessa forma, a música veio da antiguidade, ninguém sabe ao certo o que significa a letra da música. A letra da música ela é um enigma, na verdade, porque fala de escravos de Jó. Quando a gente pensa em Jó, a gente pensa em Jó, o personagem bíblico, mas o personagem bíblico ele tinha escravos. E a música diz assim, escravos de Jó jogavam caxangá. Até hoje ninguém sabe o que significa esse caxangá. Pra gente, caxangá é uma avenida, né? Mas para o resto da população, caxangá pode ser um sirizinho, um animal. Caxangá pode ser uma forma mascarada de uma dança, de um jogo, né, de lutas que eles jogavam antigamente. E caxangá pode ser também um chapéu, uma rede, na verdade, uma rede que eles jogavam, os escravos jogavam para caçar, para pescar. Então, assim, ninguém sabe ao certo o que significa caxangá, mas a gente sabe que essa música se remetia aos escravos, que eles jogavam caxangá e ninguém sabe o que é caxangá. Mas aí é uma música que se remetia aos escravos. Aí a gente pode falar, não, aí a música tem tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Então você vê que os guerreiros eram remetidos aos escravos, que quando eles estavam jogando, eles faziam movimentos de zigue-zá. Então, assim, embora seja uma brincadeira muito rica, né, porque ela tem uma história por trás, a gente fica meio de mãos atadas, porque a gente não sabe realmente qual é o que é que significa a letra dessa música, né? A gente não sabe realmente, mas é uma forma de fazer com que os alunos pesquisem, né? E dizer assim, olha, minha gente, a gente tem várias versões dessa música, e aí eu queria que vocês fossem pesquisar em casa depois qual é a versão, e que vocês trouxessem para cá qual é a que vocês acham que é verdadeira e explicassem pra gente. Isso aí já é outra atividade, tá? Então, quando eu mostro para eles que existe uma história por trás dessa brincadeira, depois que eu peço para eles irem em busca, né, desse conhecimento, eu estou trabalhando o aprender a conhecer, porque eu estou informando para ele novos conhecimentos que eles não tinham, que é a respeito da história da música. E eu estou trabalhando também o aprender a fazer, porque eu quero que eles brinquem essa música. Eu quero que eles apliquem, né, na prática como é que seria essa música, e estou pedindo para eles também para que eles pesquisem e para que eles vão em busca desse conhecimento sobre a letra da música. Então, os principais pilares que eu trabalho aqui é o aprender a conhecer, porque eles estão adquirindo novos conhecimentos, e aprender a fazer, porque eles estão colocando em prática algo que eu estou pedindo, tá? Então, a gente vai agora para os métodos. Aí nos métodos, o que é que você vai colocar? Lá na prova tem assim, métodos, e entre parênteses, deixa eu botar aqui. Entre parênteses tem assim, uma atividade. Atividade. Dá para entender que é atividade, né? O que é que vocês têm que falar aqui nos métodos? Como é que vai ser a sua aula? Você tem conteúdo, você tem um objetivo, esse objetivo trabalha tais pilares e competências, mas como é que vai ser a minha aula? Quando eu chegar lá, como é que vai ser o início, o meio e o fim da minha aula? A minha aula ela precisa ter esse planejamento. Eu não posso chegar lá numa escola com uma brincadeira na cabeça e chegar e dizer, gente, vamos brincar escravo de Jó, beleza? Todo mundo vai brincar, depois, pronto, gente, todo mundo gostou da brincadeira, foi massa, né? Podem ir pra sala.
Não pode ser assim. A minha aula de educação física, a gente só vai conseguir ser valorizado na área da gente da educação física se a gente dá um sentido para nossa aula. Então, a nossa aula ela precisa ter um início, né? Tem que ter um significado, ela tem que ter um meio, tem que ter um fim. Então, o que é que eu coloco aqui para vocês? No início da aula será explicado, no caso aqui, serão explicados os objetivos da aula. Então, eu vou dizer, ó, turma, o objetivo da gente hoje é fazer com que vocês conheçam uma nova brincadeira, que vocês resgatem um pouquinho da história dessa brincadeira, bem como será feito um resgate histórico sobre a música Escravos de Jó. Em seguida, eu vou explicar aos alunos qual é a minha brincadeira e vou explicar a eles como é que se brinca. Eu vou ter que cantar a musiquinha para eles, eu vou ter que dizer, ó, gente, vocês vão ficar no círculo, sentados um ao lado do outro. Na frente de vocês vai ter uma bolinha de meia. E toda vez que tiver o tempo forte e fraco da música, eu explico para ele o que seria o tempo forte e fraco na Escravos de Jó. Toda vez que tiver o tempo forte e fraco, eu tenho que passar a bolinha de meia que está na minha frente para frente do colega que está ao meu lado esquerdo. Então, Escravos de Jó, e vou passando a bolinha de meia. E todo mundo tem que fazer isso no mesmo ritmo, na mesma hora. Se eu não passar na mesma hora, professora, o que é que acontece? Olha, meu filho, se você não passar na mesma hora, vai ter pessoas que vai estar com duas bolinhas ao mesmo tempo e ela não pode. Cada aluno tem que ficar com uma bolinha só na sua frente durante a brincadeira. Existe um momento na música que diz assim, ó, tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar. Nesse momento aí, eu tenho que pegar a minha bolinha de meia, eu tenho que levantar para cima do meu corpo, para minha frente, eu tenho que levantar a bolinha e depois eu tenho que encaixar a bolinha de volta no chão, para depois passar para o meu coleguinha novamente. Então, nessa hora que eu tenho que levantar a bolinha, eu não posso ter duas bolinhas. Porque se eu tiver duas bolinhas, significa dizer que tem algum coleguinha meu que está sem bolinha e ele não pode ficar sem bolinha. Então, essa brincadeira é uma brincadeira que, geralmente, o que é que acontece? Quando o aluno ele pega duas bolinhas, é quando ele passa errado, quando ele perde o ritmo, resumindo, quando ele perde o ritmo, ele sai da brincadeira. Mas a gente não quer que seja uma brincadeira exclusiva, ou seja, uma brincadeira que exclui alunos. A gente quer que todo mundo participe e que ninguém saia, até porque não é uma competição. Tá? Então, a gente sempre vai incentivar a trabalhar o ritmo corretamente. Aí, eu fiz a brincadeirinha original, e aí eu posso variar. Eu posso fazer assim, olha, a gente cantou a brincadeirinha com a música e agora com a letra da música, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, sendo que sem a letra da música. Vai ficar só lá, 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 lá. Enfim, terminou. Agora a gente vai fazer uma segunda variação, que é mais difícil. A gente vai fazer a brincadeirinha sem música. Então, 1, 2, 3 e... Isso é na minha mente, tá? Mas ninguém na hora pode fazer barulho. Então, vocês vão perceber, se vocês fizerem isso alguma vez, vocês vão perceber que essa segunda variação aqui, ela atrapalha a concentração da gente e atrapalha, consequentemente, o ritmo. Nessa variação aqui, a gente perde o ritmo muito fácil. Por que perde o ritmo muito fácil, querida professora? Porque a gente vive em atividades rítmicas que a música, o som, ele nos ajuda a adquirir ritmo. E quando a gente não tem esse artifício da música, no caso nessa variação aqui não tem o artifício da música, a gente perde o ritmo muito fácil. Então, nessa última aqui variação, você pode colocar assim, gente, quem perdeu o ritmo vai sair da brincadeira e vai ficar de olho nos outros. Então, tira a pessoa da brincadeira, mas deixa ela fazendo alguma atividade aí, para que ela não fique simplesmente parada, sem fazer nada. Aí, pronto. Terminei as brincadeiras, eu vou reunir todo mundo e vou fazer alguns questionamentos. E aí, minha gente, o que é que vocês aprenderam sobre a aula de hoje? Vamos resgatar aqui o que é que diz a história sobre a música dos Escravos de Jó. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram em relação às variações da brincadeira que a gente fez?
Quem foi que teve mais dificuldade? Por que teve essa dificuldade? Ah, porque eu não consegui passar, eu fiquei com 2 bolinhas. Aí eu digo, ah, você ficou com 2 bolinhas é porque o seu amiguinho do lado, ele perdeu o ritmo, né? E ele perdendo esse ritmo, ele fez com que você ficasse com 2 bolinhas, porque ele passou a bolinha na hora errada, ele não passou na hora certa da música, então tem que seguir o ritmo da música, o movimento da gente tem que seguir o ritmo da música. E aí eu vou explicando para eles o que foi que eles viram. E aí eu finalizo a minha aula. Então vocês veem que a minha aula ela tem um início, que eu expliquei o que é que ia ser na aula, ela tem um meio, que é a atividade propriamente dita, e ela tem um final, que é explicar para eles o que foi que eles viram, para eles não saírem de lá somente tendo feito movimentos e brincadeiras, para que eles tenham saído de lá da aula com o conhecimento adquirido. Beleza, gente? Então, bolas de meia já estava lá no início, que é o recurso que eu tinha, que eu podia utilizar. Então, se eu botar, por exemplo, se tiver bolas de meia lá, vocês podem criar outra brincadeira que trabalha o ritmo também, tá? Não só escravos de Jó cabe, não. Várias outras brincadeiras cabem com esse tipo de recurso aqui. E por final, eu tenho que fazer essa avaliação. Essa avaliação aqui, eu tenho que escrever, né, lá no plano de aula o que é que eu vou fazer. Sendo que eu já fiz ela aqui, ó, no final da minha aula. No final da minha aula, geralmente, é o momento que eu vou fazer a avaliação que eu tinha planejado aqui no meu plano de aula. Então, o que é a minha avaliação? Mediante os questionamentos sobre o conteúdo trabalhado, que é escravos de Jó e brincadeiras cantadas, né? E a participação em comportamento dos alunos. Mas, participação em comportamento é uma coisa que a gente está querendo não dá tanta prioridade nas aulas de educação física, porque o importante mesmo é que eles adquiram o conteúdo. Participação em comportamento é como se dissesse assim, se ele participou, então ele ganha 10. Se ele se comportou, ele ganha 10. Sim, mas e o conteúdo que foi trabalhado fica onde? Então a gente está querendo cada vez menos não dar tanta ênfase nesse tipo de avaliação, mas nesse aqui do conteúdo, tá certo? Então, no final da minha aula, vocês lembram aqui que eu questionei eles o que foi que eles aprenderam, por que foi que o coleguinha errou. Quando eu faço esses questionamentos, eles estão adquirindo novo conteúdo e eu estou, consequentemente, avaliando. O que é que eu estou avaliando, querida professora? Eu estou avaliando se o meu objetivo, ele foi atingido. Então, a minha avaliação, ela avalia se o objetivo que eu propus, ele foi atingido. Porque o que é que adianta eu pensar em um conteúdo, elaborar um objetivo, pensar na aula, e como é que eu vou saber se esse objetivo ele foi realmente atingido, concretizado? Eu só vou saber mediante uma avaliação. É a única forma que eu tenho de saber. E o que é que eu faço então? O meu objetivo é resgatar a história e reconhecer as brincadeiras cantadas como uma manifestação cultural que trabalha o ritmo musical e corporal. E agora? Como é que eu faço para saber se eu consegui isso aqui tudinho deles? Será que eles resgataram a história? Será que eles já conseguem agora reconhecer a brincadeira cantada como uma forma de manifestação cultural? Será que ele trabalha o ritmo? Eles trabalharam o ritmo musical e corporal? Eu só vou saber se ao final da minha aula eu fizer esses questionamentos, essa avaliação. E através da observação também, porque às vezes o aluno ele não consegue dizer se ele conseguiu atingir o objetivo ou não. Então a gente, através da experiência da gente, da observação, né, a gente consegue dizer realmente se o aluno adquiriu esses conhecimentos aqui ou não. Beleza, gente? É mais ou menos isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo, ou mandem e-mail ou qualquer coisa do tipo. Tá certo? Beijinhos e até a prova. Tá vendo? Vocês vendo aqui tudo que eu tô fazendo.